O entrevistado de hoje aqui no BCTV será o médico Antônio Carlos Nascimento, médico endocrinologista, e ele vem falar sobre a decisão da Anvisa que autorizou o uso da tirzepatida, que é identificada comercialmente como Mounjaro, né, para crianças e adolescentes para apropriados, agora autorizados pela Anvisa, para o tratamento de diabetes tipo 2. E ele vem falar também quais são os benefícios e quais são os riscos da utilização desse medicamento em crianças e adolescentes. O Dr. Antônio Carlos, ele é formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Campos, aí no Rio, e possui doutorado em endocrinologia e metabologia pela USP. Ele também é certificado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ele tem escritório, ele tem consultório lá em Santo André há 30 anos. Então vamos falar com o Dr. Antônio Carlos Nascimento. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, querido. É um prazer falar com vocês, mais uma vez, né? Honrado de participar desse programa. Boa noite, o senhor sempre doutor. É bem-vindo. O senhor sempre bem-vindo aqui no BCTV, assim com a sua tradicional capacidade de saber o que é importante para a saúde das pessoas. Bom, nessa entrevista, doutor, a gente ia começar exatamente por essa decisão da Anvisa, que aprovou a ampliação do uso de tirzepatida, que é o Mounjaro, para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes com idades de 10 a 17 anos. Esse tratamento marca um passo importante aí no Brasil, né, em termos de obesidade infantil e diabetes precoce, que hoje atinge níveis aí importantes, né, cruciais. O senhor acha que esse tratamento com tirzepatida, nessa faixa de idade, ela tem mais coisas positivas do que negativas? Sim, eu não tenho dúvida. Primeiro, explicar um pouquinho essa questão do diabetes tipo 2 numa criança a partir dos 10 anos, e nós passamos a ter, na última década, pelo menos, um número absurdo de novos casos, uma incidência brutal com relação à que existia anteriormente. O diabetes tipo 2 era conhecido como diabetes do adulto. Aliás, até hoje nós definimos assim, o diabetes tipo 1, aquele onde toda a população de células pancreáticas que fazem insulina já não existe, no diabetes tipo 1, então, não existe outra possibilidade de tratamento do que não utilizar a insulina. E esse diabetes tipo 1 era tido, pelo menos por enquanto, também nominado ainda, de diabetes juvenil, porque, de regra, ele ocorre antes dos 30 anos de idade, habitualmente antes dos 18. Esse é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 não é diferente. Você tem uma população de células pancreáticas ativas, funcionantes, e motivos vários fazem com que, mas que inclui no cerne disso tudo, a obesidade, a famosa resistência insulínica, promove o exaurimento da capacidade pancreática, ainda que com muita insulina, o paciente, por conta dessa resistência, desenvolve o diabetes, as glicemias elevadas. Isso ocorria, nós chamávamos de diabetes tipo 2, diabetes do adulto. E hoje nós estamos falando de tratamento, inclusive com o Mounjaro, terapia de ponta, para o diabetes tipo 2 de crianças e adolescentes, ou seja, a partir dos 10 anos de idade. Isso é algo que chama muita atenção. Por outro lado, também lembrar que desde 2020, essas medicações injetáveis, na época era o Saxenda, né? Existe o Saxenda ainda, mas em agosto de 2020, se não me falha a memória, foi aprovado também pelo FDA americano e depois no Brasil, em agosto de 2020, para o tratamento da obesidade infanto-juvenil a partir dos 12 anos de idade. Foi um ganho monumental, coisa que nós não tínhamos naquele momento, nenhum tratamento efetivo farmacológico para crianças e adolescentes, no caso mais adolescente. Em 2023, aí eu lembro bem, foi setembro de 2023, a semaglutida, do Ozempic, do Wegovy, foi aprovado também no Brasil, e também já tinha sido aprovado nos Estados Unidos, de uso semanal, né, uma vez por semana, diferente do Saxenda, que era e é todo dia, foi aprovado também para o tratamento de obesidade infanto-juvenil, a semaglutida, o Wegovy, o Ozempic, a partir dos 12 anos de idade.
Então, nós falávamos até agora de tratamento com esses medicamentos injetáveis a partir dos 12 anos de idade. E agora, em abril deste ano, a Anvisa, e em dezembro, agora passado, o FDA americano, aprovaram a utilização do Mounjaro, que é a marca que detém a patente da tirzepatida. O Mounjaro foi autorizado para o tratamento aí não de obesidade, que se escreva bem isso, de diabetes tipo 2 infanto-juvenil, algo que era impensável até 20 anos atrás ou 30. Então, o tratamento, neste momento, está, sim, liberado, está aprovado pela Anvisa para crianças e adolescentes a partir de 10 anos de idade para o tratamento de diabetes tipo 2, não de obesidade especificamente. Ou seja, o adolescente, a criança ou adolescente que esteja obesa, mas não tenha desenvolvido diabetes tipo 2, ela não está dentro da bula, dentro do conceito acadêmico de utilização. O médico não está autorizado a prescrever, ou pelo menos não está balizado do ponto de vista legal para estar prescrevendo. Ele pode até prescrever, aí já é a questão do off-label, né? Mas dentro da bula está autorizado ou indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 da criança e adolescente. Sim, é verdade que a totalidade desse grupo é também obesa, mas não é indicação específica para o tratamento da obesidade. Deixa ainda dentro da pergunta do Germano. Germano, antes da tua próxima pergunta, eu queria só incluir duas mini perguntas. A primeira, doutor, se todas as doses, desde de 2,5 até 15, se eu não me engano, né, estão autorizadas para as crianças também, e se é somente o medicamento do laboratório oficial ou se os medicamentos feitos por farmácias de manipulação, que agora alguns vendem, né, tirzepatida e tal, se esses também são autorizados. Eu vou começar pela segunda pergunta. Só está autorizado, e na verdade só deveria estar no mundo inteiro, e de fato é o que ocorre, aqueles que respeitam a lei de patente e que estão linkados com os grandes laboratórios do mundo, é só o Mounjaro, é só o medicamento, inclusive é um tema polêmico, isso a ser sempre... Está sempre na mídia, está sempre sendo Quer dizer que a tirzepatida ainda não está, então, não tem a patente. Eu pensei que já tinha sido liberado, porque você ouve tanto falar, né, de O que foi liberado agora em março desse ano é a semaglutida, do Ozempic do liberado. Eu quero dizer, houve a liberação, a patente passou a não ser mais caiu a patente, no português mais claro. E pode ser produzido por qualquer laboratório que respeite as normas, evidentemente, de fabricação, e aqui no Brasil existe um rigor que é determinado pela Anvisa. Se você obedecer isso, você pode fazer a semaglutida, pode fabricar a semaglutida. Mas não é verdade para o Mounjaro, não é verdade para a tirzepatida, que é um medicamento recém-criado, onde a Eli Lilly, a farmacêutica, gastou mais de 50 bilhões de dólares para desenvolver o medicamento, e não é nem justo, né, que um outro imite, mas foi um tema da nossa outra entrevista, que o outro imite e saia vendendo por 5, 6, 10 vezes mais barato. Ok, que parece, do ponto de vista social, mais lógico aceitar isso, mas não é justo. Porque tem todo o poder de desenvolvimento. E sim, pode ser utilizado em todas as doses, desde que escalonado da maneira que é preconizado pelo laboratório, pelos estudos, né, que foram desenvolvidos, de 2,5 até 15. Não existe assim uma nota de corte para utilização nas crianças e adolescentes, não. Perfeito. Doutor Antônio Carlos, é evidente que quando a criança, no caso, está obesa, e tem o diabetes, ela também tem algumas melhorias também na alimentação, práticas esportivas, né? E também outros tratamentos convencionais. Uma coisa inviabiliza a outra, ou você pode fazer as duas coisas concomitantemente, quer dizer, fazer também práticas de boa alimentação, de esportes e tal, e tomar o tirzepatida, quer dizer, ele pode ter mais efeitos fazendo esse combo de tratamentos? Grande pergunta, Germano. Olha, Germano, veja bem, mesmo o Wegovy, mesmo o Saxenda,
aí quando nós falamos de uma versão de tratamento eminentemente direcionado para a obesidade, e agora também o Monjaro, pensando no diabetes tipo 2 da criança e adolescente, eles só são indicados quando foram esgotadas todas as outras possibilidades. E esse paciente, uma vez que esteja indicado a ele um desses tratamentos, agora abordamos a tirzepatida, o Monjaro, é porque ele está perfeitamente educado no que deve fazer e já o faz com relação à conduta de ordem alimentar e de ordem de conduta física, educação física, ou educação, exercícios físicos, a prática de exercícios físicos. Então, uma vez que você não tenha conquistado, e de regra é difícil mesmo, porque existe quando você não engorda porque quer. Via de regra, você foi induzido pelo meio ambiente, e você tem genética que suporta isso, e você evolui com ganho de peso. Então, mas esse paciente, ele só deve estar submetido, ou passar a ser submetido à terapia dessa envergadura, quando ele já esgotou, ou os pais, os cuidadores e médicos, todos que participam desse processo, nutricionistas, esgotaram todas as possibilidades. Aí o medicamento entra num paciente já educado para o processo. E, claro, é isso que traz o sucesso terapêutico, essa acoplagem de comportamento, tanto alimentar quanto a feitura de exercícios físicos, e mais o medicamento. A sustentabilidade do processo depende dessa acoplagem, sim. Agora, doutor, o tratamento com a tirzepatida objetiva tratar cerca de 200 mil jovens brasileiros que convivem com a obesidade e diabetes precoce, né? Por quanto tempo as crianças precisam tomar as aplicações com Monjaro? Existe um limite de tempo e tem contraindicações? Tem duas observações bem importantes aí. Uma delas é que nós estamos, diferentemente do organismo adulto, já formado, montado e pronto para envelhecer, né? A criança não, ela tem vários tecidos em formação. O adolescente também, até fechar as epífises ósseas, que normalmente ali na altura, em média, dos 17, 18 anos, ele tem um processo de desenvolvimento para cada órgão, para cada estrutura, para cada sistema. Então, nós vemos a utilização de qualquer medicamento, nessa população, nessa faixa etária, com muito zelo, com muito cuidado. Nós só utilizamos medicamentos dentro da situação que não existe outra alternativa. Mas, ok, é aquilo que o Germano falou anteriormente. Aliás, você, Adriana, é o custo-benefício, né? O que eu estou correndo de risco, mas o que eu estou tendo favorecimento. Então, isso é muito importante. Eu acabei me perdendo na segunda parte. Não, durante quanto tempo eles podem tomar e se tem contraindicações? O tempo é por tempo indeterminado até prova em contrário. Uma vez que você tem um defeito, esse defeito está sendo corrigido, não é exatamente um processo infeccioso, que você tem uma amidalite, você trata aquela amidalite e está resolvida aquela amidalite, você pode até ter uma outra semanas depois, anos depois, e tratar de novo e dar certo. Um processo infeccioso é assim, mas um processo metabólico estabelecido, ele tem que ser tratado para sempre. Então, pode ser que você... Pode tomar o Monjaro... Pode ser para sempre. O que a gente pretende numa situação dessa é organizar todo aquele sistema orgânico de maneira que ele emagreça, mantenha a conduta modificada em favor dele mesmo, e que você possa ou diminuir muito o medicamento ou mesmo até retirar. Mas essa não é uma certeza. A probabilidade é que você tenha que manter por tempo indeterminado. O indeterminado vou deixar a brecha para que, eventualmente, você possa, inclusive, retirar o medicamento, o que não é a regra, pelo menos na vida dos adultos. Certo. Agora, doutor, para tomar a tirzepatida, as crianças precisam ter quadro de obesidade grave ou qualquer jovem acima do peso pode recorrer a essas aplicações? Afinal, a gente sabe que 16,5 milhões de brasileiros entre 5 e 19 anos estão acima do peso. Todo esse público está apto a receber a tirzepatida ou especificamente os obesos mórbidos, né? Ou com obesidade, não sei se eu estou usando o termo correto. Não, a tirzepatida, o nome Monjaro, esse nome fantasia Monjaro, só está indicado em bula, a partir de agora, inclusive aqui no Brasil, e desde dezembro nos Estados Unidos, para o paciente
Obeso sim, mas com diabetes tipo 2. Se ele for apenas obeso, e a maioria não é obeso e diabético tipo 2, ele é obeso, a maior parte. Se ele for obeso e diabético tipo 2, ele está sim em bula, balizado, médico, a prescrever a tirzepatida monjal para esse paciente. Agora, a partir dos 12 anos, também existe a liberdade de ofício do médico, autorizado e balizado e validado pela Anvisa, de utilizar os outros medicamentos emagrecedores de vanguarda, que são a semaglutida e a liraglutida. Ele pode sim estar tratando apenas a obesidade e apenas a obesidade também com diabetes. Mas no caso da tirzepatida, em bula, a autorização, a validação foi em favor do paciente diabético tipo 2. Perfeito. Doutor, tem uma perspectiva de números da diabetes tipo 2 que indicam que até 2035 a gente pode ter um público de quase 30 milhões de pessoas com esse tipo de doença. Até lá, quer dizer, a tirzepatida é o remédio mais indicado para isso ou tem outras alternativas mais baratas ou mais eficientes que esse remédio? É mais barata, sim, mas neste momento mais eficiente, não. E eu falei agora há pouco, anteriormente, da liraglutida, conhecida como Saxenda, conhecida inicialmente como Victoza e Saxenda na versão emagrecedora. É o mesmo remédio. E a semaglutida, conhecida por Ozempic, mas o nome para o emagrecimento, até porque as doses são maiores, é o Wegovy. São medicamentos de extrema eficácia e bem mais baratos neste momento a comparação com a tirzepatida do Monjaro. E tem perspectiva de novos medicamentos estão chegando e sendo estudados, alguns já para entrar no mercado dentro em breve, que também são extremamente potentes e eficazes, com eficiência já bem determinada. É questão de aguardar. Vão vir caros esses. Mas o que eu acho é que, daria para falar muito sobre isso, é que eu não tenho dúvida nenhuma que o mundo existe, do ponto de vista médico, pelo menos do último século para esse, o divisor de águas são esses medicamentos, sim. Porque nós temos uma estimativa de diabéticos, do ponto de vista percentual, entre 9% e 12% da população brasileira adulta é diabética sensu-lato. 90% desses diabéticos são diabéticos tipo 2, que é esse que nós estamos falando aqui. E aí, para ficar um número mais fácil de entendimento, desses 90%, 80% deles são também obesos. E o fato de se esse paciente não tivesse alcançado a obesidade, via de regra, ele não seria diabético. Então, você veja a importância disso. Eu vou arredondar 10% da população adulta é diabética tipo 2. Pronto, deixa lá os 10% de diabéticos tipo 1. Desses 10%, 80% são diabéticos por conta de serem obesos. Então, se você trata a obesidade, preferencialmente, precocemente, você está resolvendo 80% do total de diabéticos, ou muito próximo disso, com relação à apresentação patológica. Então, você veja a importância disso, e tudo que deriva do diabetes, né? A curto, médio e longo prazo. E aí, respondendo a sua pergunta, esses medicamentos vão modificar, sim, a incidência e a prevalência de diabetes em 2030, se nós, a partir de agora, inclusive até parece cedo, mas já modificaremos, se fosse difusa ou difuso o uso desses fármacos, nós teríamos já em 2030 um achatamento importante, quiçá um declive nessa curva de incidência e prevalência de diabetes tipo 2. Doutor Antônio Carlos, a The Lancet, aquela revista importante na área de saúde, está dizendo que já tem resultados concretos aí de redução nos níveis de glicose. Agora, eles dizem que há também recomendações para que o uso não seja indiscriminado. O que é considerado o uso indiscriminado desse remédio? É um pouco que nós estamos vendo, Deus queira que isso seja de alguma maneira limitado, ou
de preferência que não ocorra mais, é você pegar um avião, descer em Foz do Iguaçu, atravessar a fronteira e trazer quilos de tirzepatida, que nós temos dúvida da origem, temos dúvida também da qualidade e da segurança sanitária, e você sair distribuindo, ou vendendo, ou revendendo para os seus amigos. Esse já talvez seja o principal exemplo do uso indiscriminado do medicamento. Dado o fato de ter pouco efeito colateral e ser extremamente eficaz, é utilizado um pouquinho, muito assim, infelizmente. E quando nós pensamos num grupo que está em fase de crescimento, que é o caso de criança e adolescente, se pais e mães vão pensar em fazer dessa maneira o tratamento do filho, a gente corre o sério risco de ter alguma crise sanitária importante. Então, a banalização é isso que já existe hoje para o grupo adulto. E talvez seja o maior risco que nós estejamos enfrentando agora, porque nós estamos tendo a validação da utilização numa situação crítica da criança. E não são todas as pessoas que têm acesso, não só a serviço médico especializado, mas também que não têm acesso financeiro a esses medicamentos. Então, a gente corre risco por vários caminhos, um deles é esse. Eu não tenho, mas eu tenho um filho que está numa situação crítica com relação ao diabetes tipo 2, obesidade, eu não tenho dinheiro para pagar o que custa um Monjarro no mercado, não tenho dinheiro para passar no médico especializado, tenho dificuldade na minha rede pública, e eu preciso tratar do meu filho, talvez esse senso possa trazer o prejuízo e o maior risco que nós estejamos agora discutindo aqui. E já não é questão de banalização, aí também é a questão da automedicação aí feita pelos pais, que é uma possibilidade, eu vejo que esse é o maior risco que nós passamos a ter. A Anvisa seguiu bem a questão do FDA, e realmente não está sob o crivo dela a questão de ordem socioeconômica, mas eu acho que se erramos em algum ponto foi nesse, no momento que é difícil pensar em dispensar valores acima de R$2.000 ao mês. Então, mas existe alguma perspectiva desse valor baixar para que fique mais acessível para a população brasileira? Eu acho que da maneira que nós vivemos hoje, o laboratório que é legítima a queixa dele com relação a essas imitações, né? Essa transgressão legal é legítimo, mas eu acho que ele tem que pensar também pelo lado dele, trazer uma melhoria, melhorar esses preços, porque senão o que hoje é algo vai passar a ser a regra. E eu acho que esse cuidado nós devemos ter, porque os custos são muito diferentes. Eu acho que é possível, sim, eu também não sou CEO da farmacêutica, mas eu acho que é possível trazer esse preço para uma acessibilidade melhor. Mas nós temos alternativas, né? Nós mantemos a alternativa. O maravilhoso Monjarro vai continuar a ser maravilhoso Monjarro, mas nós temos alternativa, né? Porque temos um Monjarro hoje que não podemos utilizar a semaglutida, por exemplo, aprovada também pelo FDA, aprovada pela Anvisa para o tratamento da obesidade infanto-juvenil. Um medicamento de muito maior acessibilidade com relação a custo. Doutor Antônio Carlos, a gente está quase terminando aqui o nosso tempo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Segundo alguns endocrinologistas, há crianças com fatores genéticos e predisposição genética em que o uso da tirzepatida pode não ser recomendado. De acordo com esses médicos, quando isso acontece, a criança ou adolescente pode ter náusea, diarreia, constipação, ou seja, as canetas para as crianças não podem ser uma bala de prata, né, para todas, certo? Como é que a gente sabe quando a aplicação não é indicada, assim, para a tirzepatida? Quais são as contraindicações, né? Em que caso? Não existe contraindicações absolutas. Evidentemente, um caso ou outro que você... Não existe contraindicação absoluta, é um pouco de tentativa e erro também. Sempre vai ser assim para todos os medicamentos. Não existe um medicamento absolutamente 100% sempre bom. Ele não é sempre salutar. Ele, via de regra, ele tem algum efeito colateral que pode ser mais exacerbado em uns que outros. Por exemplo, não é dito, mas com o uso da tirzepatida, eu tenho muitos pacientes que exacerbaram arritmias, ainda que seja um medicamento cardioprotetor. E eu tive que suspender, não foi em crianças, até porque eu não tinha prescrito a nenhuma criança até agora, mas eu tenho pacientes que eu tive que suspender o medicamento, e ao suspender eu resolvi a arritmia dele.
E isso a gente não vê divulgado, mas existe. Então, assim, essas singularidades, elas são muito particulares, de cada paciente. Você pode ter grupos que você deve evitar o medicamento, mas é a única alternativa que você tem, você ainda assim paga para ver e espera a resultante. Germano, posso fazer mais uma? Lógico, pode fazer sim. O doutor Antônio Carlos sempre é muito... Eu já ouvi falar de alguns casos em que pessoas que aplicam a tirzepatida até em doses mais altas e não funciona. Você ouve uma pessoa dizer, perdi 8 quilos, perdi... E a outra assim, poxa, mas comigo não está adiantando, eu estou tomando e tal, estou no 7,5 e perdi 2 quilos há meses. Exato, isso aí. Eu escrevi um artigo há pouco tempo falando sobre isso. 10%, que não é pouco, 1 em cada 10, não respondem aos medicamentos, esses de vanguarda. Você é uma delas. 10% não respondem. A mulher responde melhor que o homem, via de regra. Mas isso é muito relativo. Mas 1 a cada 10 pacientes não tem resposta satisfatória com o uso do medicamento. Você, independentemente disso, você consegue sim um controle metabólico à altura do que você pretendia, mas quando você pensa eminentemente na questão da perda ponderal, 10% não conquista a perda ponderal satisfatória. E nós sabemos todos os motivos disso, né? Com essas medicações hoje, cada vez mais procurando alternativas de mais receptores, e receptores diferentes, de agonismos diferentes, isso deve ser resolvido. Então, não perca esperança. Eu acho que dentro de breve a gente tenha... Apesar que daqui você está muito bem, viu? Não está aparecendo peso, não. Doutor, para encerrar aqui de minha parte, esse remédio já está disponível no SUS ou você só tem acesso a ele na rede privada? Sim, não. O Mounjaro, especificamente, não existe nenhum projeto de nenhuma prefeitura ou estado, nada aqui no país, visando essa dispensação. Mas já existem algumas cidades aí que têm maior recurso, maior arrecadação, que têm subsetores dentro das secretarias da saúde que promovem programas que dispensam, sim, a medicação, especialmente a semaglutida. Não vou ficar aqui citando cidades, que vai ficar parecendo propaganda política, né? Mas algumas cidades possuem. Lá pertinho da Adriana tem subsetores, no Rio de Janeiro, tem subsetores das subprefeituras, da prefeitura, da Secretaria de Saúde, que fazem a dispensação, assim, bem estabelecido, com parâmetros e ditames muito bem estabelecidos para a dispensação do medicamento, mas é bem interessante. Eu acho que deveria, se você pensar, os governos pensarem, que não é algo que façam com muita frequência, mas se os governos pensassem no custo-benefício a médio e longo prazo do emagrecimento da população, eu acho que nós resolveríamos bem isso com a dispensação, obedecendo critérios e ditames desses medicamentos para a população obesa. Bom, Adriana, se você tiver mais alguma pergunta, pode fazer, porque a gente já está chegando no final do nosso programa. Não, acho que ficou tudo bem claro, assim, também. Muito bem, doutor Antônio Carlos, estamos chegando então ao final da nossa entrevista aqui de hoje no BCTV, né? Gostaria de agradecer a sua sempre oportuna colaboração aqui com o BCTV e aproveitar para também desejar aí um feriado estendido, né, ao senhor,